Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os sensores digitais e os protocolos de comunicação. Então alguns dos protocolos de comunicação que o Arduino suporta são o OneWire, como o próprio nome diz, a gente utiliza apenas um fio para a comunicação com o Arduino, né? Isso sem contar os dois fios da alimentação, né? O I2C, né? Então no caso do I2C a gente tem dois fios de comunicação com o Arduino e o SPI, e no caso, né, além dos fios de alimentação, a gente tem 4 fios. Resumidamente, o que muda com a utilização de um tipo de protocolo para outro é, além do número de fios, a taxa de comunicação que o sensor vai ter com o Arduino e o número máximo de dispositivos que a gente pode ter se comunicando. Existem dispositivos que aceitam mais de um protocolo de comunicação. Como exemplo, a gente tem esse sensor que ele aceita tanto a utilização do protocolo I2C quanto do protocolo SPI. O módulo Datalogger é um módulo que se usa muito em Arduino para instrumentação. Existem vários módulos Datalogger no mercado. Dependendo do módulo que for utilizado com o Arduino, a gente pode ter um tipo de conexão com o Arduino. Particularmente, eu utilizo este módulo. Assim como a grande maioria dos módulos e de sensores, existem exemplos prontos para a utilização desses módulos e sensores com o Arduino. O que se percebe é que, como se utiliza um protocolo de comunicação SPI, se inclui a biblioteca para tal. De forma bem resumida, explicando o código, a gente tem no setup a inicialização da porta serial e a verificação se o módulo possui alguma falha ou não está bem conectado. No loop, basta a gente fazer a utilização desse módulo. No caso, a gente está fazendo aqui um código para a leitura de 3 portas analógicas, onde esses dados são guardados em uma string e posteriormente é gerado um arquivo chamado datalog.txt no cartão SD ou micro SD, dependendo do modelo, para que se guarde esses valores lidos. Na aula passada, a gente teve um exemplo de utilização do Arduino com um sensor de presença, onde a gente utilizou ainda um optoacoplador para fazer interfaceamento entre o sensor e o Arduino, visto que esse sensor não trabalhava na mesma tensão do Arduino, ou seja, de 5 volts. Então a gente poderia utilizar para isso um código feito por nós mesmos, ou a gente poderia inclusive utilizar um código para esse propósito, como o FreqCount, que é uma biblioteca para leitura de frequência de sinais. O ponto que eu estou querendo chegar é que a gente pode juntar o nosso código de leitura dos nossos sensores com o código de exemplo do Datalogger. Então, na prática, a gente juntaria toda a conexão física da nossa aplicação com a conexão física que a gente precisa fazer do nosso módulo Datalogger com o nosso Arduino, assim como a gente teria que juntar o nosso código que diz respeito à utilização da nossa aplicação com o código de utilização do Datalogger. Claro que todas as variáveis que fossem definidas antes do setup nos dois códigos iriam ter que estar no mesmo lugar, assim como o que estava dentro do setup num código teria que ser juntado com o que estava junto do setup do outro código, assim como o que estava no loop de um código também teria que estar junto com o que estava no loop do outro código, como estou demonstrando aqui, por exemplo. Existe ainda módulos RTC, ou seja, que se chama de Real Time Clock, ou seja, relógio de tempo real. Então, ainda junto com a nossa aplicação e o Datalogger, a gente poderia juntar ainda um relógio de tempo real, para que os nossos sinais que a gente guardasse da nossa aplicação em nosso Datalogger, no cartão SD do nosso Datalogger, a gente ainda pudesse colocar o horário em que os sinais foram adquiridos.
Então, claro que existem vários tipos de relógio de tempo real fornecidos no mercado, onde o nosso é este modelo aqui, o DS1307, que também tem exemplo de código pronto. Então, se a gente quisesse usar esse módulo RTC também em nossa aplicação, a gente teria que juntar, além da conexão física, junto com a nossa aplicação do Datalogger, também a parte do código, tal como a gente comentou anteriormente. Feito isso, então teríamos o dado disponível em um arquivo TXT que pudesse ser utilizado posteriormente em um computador através de um aplicativo de planilha eletrônica. Por último, só gostaria de comentar, como foi mostrado lá naquela tabela de resumo inicial, então vários dispositivos que utilizam o protocolo SPI ou I2C podem ser conectados em um Arduino, né? Para isso, basta que se conecte eles corretamente para a sua utilização.